Bem pessoal, hoje estou aqui para vos falar deste pequeno projetor que vocês podem estar a ver, o MacCubic HY320, e quem está a ver este vídeo pode estar à procura de um projetor que seja relativamente barato e que para as características até se comporte relativamente bem. E esta é a proposta que eu tenho com o HY320. Eu já no passado tinha falado do HY300, que também era um ótimo projetor para o preço. No entanto, o maior defeito era que só projetava em 720p, ou seja, a resolução nativa era 720p e isso significava que se nós fôssemos para uma tela de 100 polegadas já notávamos ali um bocado as coisas mais pixelizadas. No entanto, a proposta do HY320 é termos já um projetor com uma resolução nativa de 1080p, o que para uma tela de 100 polegadas já é aqui uma solução muito boa. Estamos então a falar de um projetor que andará à volta dos 60 euros. Ou seja, se vocês conseguirem comprar este projetor a menos de 100 euros, eu acho que vocês fazem um bom negócio. Estamos a falar então de um projetor com 1 GB de RAM, um processador Allwinner e temos cerca de 8 GB de espaço interno, mas só podemos usar cerca de 4 GB. Já tem um sistema operativo Android 11, apesar de ser um Android 11, digamos, martelado, porque é uma mistura entre Android TV e o Android normal. É claro que o projetor não é fabuloso comparativamente com um projetor de 200 euros, mas para alguém que queira utilizar um projetor que não vá utilizar todos os dias, quer utilizar às vezes para ver um jogo de futebol, quer utilizar, por exemplo, para entreter os filhos, para pôr um projetor no quarto, ainda para mais tem aqui a questão de já ser 1080p. Além disso, claro que o projetor funciona standalone, ou seja, como tem sistema operativo, funciona perfeitamente sem terem que ligar lá nada. No entanto, nas costas vocês podem colocar uma pen com ficheiros e podem ler os ficheiros diretamente, sem estarem a usar o Wi-Fi, ou então podem ligar por HDMI, por exemplo, um aparelho mais potente, uma box Android, podem ligar o vosso computador, qualquer aparelho que vocês consigam ligar por HDMI, conseguem utilizar neste projetor. Vamos falar aqui das coisas que vocês devem ter em conta e dos defeitos. Claro que um projetor desta gama de preços vai ter sempre alguns defeitos. Para começar, em termos de fazer a focagem é sempre manual, vocês têm que focar na própria lente e convém terem o projetor relativamente alinhado com a parede. É claro que podem fazer ajustes, podem ter o projetor mais para a esquerda ou mais para a direita e no próprio software vocês conseguem calibrar a parte trapezoide, ou seja, conseguem ter sempre um retângulo perfeito. No entanto, devido ao tipo de lentes, se o projetor não estiver centrado com a parede, numa posição mais ou menos direita, vão notar que não conseguem ter tudo totalmente focado. Vai sempre haver ali uma zona mais desfocada e outra zona mais focada. Se ele estiver centrado, em princípio vão conseguir ter tudo mais ou menos focado. Portanto, tem esta característica que também era igual no HY300, isso não mudou, e neste tipo de projetores que são LED e não são DLP, por norma costuma ser assim por causa do tipo de lente que tem. No entanto, a proposta aqui com este projetor é vocês terem um projetor low cost, terem um projetor que já projeta em 1080p. Em termos de luminosidade, ele tem 390 ANSI. No entanto, vocês devem ter em conta que isto é um projetor para vocês utilizarem com a sala totalmente às escuras. Ou com o sítio onde vocês vão querer utilizar tem que estar totalmente às escuras. Se tiver alguma luz, vão conseguir na mesma ver, mas não vão conseguir usufruir ao máximo da projeção. E se tiverem luz, claro que vão notar que fica muito fraco. E em termos de tamanho de projeção, conseguem ter melhores resultados quanto menor for a imagem, ou seja, se estiverem a projetar a cerca de 1 metro da parede, se calhar vão ter ali uma imagem de 50 a 60 polegadas, se estiverem quase praticamente a 3 metros da parede, vão ter ali uma imagem entre 100 a 120 polegadas. É suficiente para 100 a 120 polegadas, eu costumo testar numa tela de 100 polegadas e costumo encher a tela e dá perfeitamente. Portanto, nesta questão eu acho que não tenho assim nenhuma razão de queixa. Em relação ao software, é claro que só temos 1 GB de RAM, no entanto, o que é que vocês devem ter em conta é este Android 11? Ele é, como eu estava a dizer, um Android que parece ser meio martelado. Em relação às aplicações mais oficiais, por exemplo, ele já vem com Netflix e já vem com o HBO e com o Amazon Prime instalados, porque vocês têm que utilizar essas versões que já estão instaladas, porque se forem à loja oficial, essas aplicações não aparecem. No entanto, consegui instalar pela loja oficial, por exemplo, a aplicação do Disney Plus, a aplicação do HBO Max. No entanto, é como está a dizer, Netflix e Amazon Prime, tive que utilizar as aplicações que já vinham no próprio sistema. No entanto, ele já tem também uma loja alternativa, para se vocês quiserem instalar aplicações de forma alternativa, e podem sempre instalar os APKs diretamente. Eu diria que este projetor é sempre mais indicado para utilizarem aplicações que não são tão oficiais, porque o próprio projetor não tem aqui as certificações que as aplicações mais oficiais costumam precisar. No entanto, é sempre bom nós termos a loja oficial, podemos instalar algumas aplicações
e para quem quer utilizar aplicações alternativas eu acho que não vai ter grande problema. Só não podem ser aqui aplicações muito pesadas. Este projetor com o software e com o hardware que tem é indicado para as aplicações de stream mais habituais, não é tão indicado, por exemplo, se vocês quiserem usar isto como se fosse uma consola e ligarem aqui um gamepad e tentarem jogar aqueles jogos de Android mais pesados. Para isso vocês podem ter a certeza que não serve. Isto aqui é um projetor para vocês estarem a projetar filmes, para estarem a projetar séries, ou então para ligarem um aparelho mais potente por HDMI e estarem a projetar o que esse aparelho está a dar. Aqui há alguns fatores a ter em conta em relação ao design. Ele tem um pequeno pé para vocês poderem ajustar então, se querem projetar mais para cima, mais para a frente ou mais para baixo. No entanto, não tem nenhuma possibilidade de ligar uma rosca na parte de baixo para vocês poderem, por exemplo, pôr num tripé. Portanto, é aqui o único fator que considero que não seja tão positivo, para se vocês quiserem pôr às vezes noutros sítios. Tem sempre que pousar isto numa mesa, tem que pousar sempre numa cadeira. Agora é sempre bom, nós podemos fazer estes pequenos ajustes para a esquerda, para a direita, apesar da imagem depois poder não ficar tão perfeita, mas funciona. Para concluir, este é um projetor que eu acho que é excelente para quem anda à procura de um projetor relativamente barato. Não vai utilizar o projetor todos os dias, no entanto quer ter uma imagem que eu acho que é aceitável para o que o projetor custa. Quero ter aqui um projetor também que possa instalar algumas aplicações, não tenha que estar aqui com muitas complicações e vai funcionar perfeitamente. E mesmo assim, se por acaso o sistema operativo passar a ser mais lento daqui a uns tempos, ou as aplicações que vocês utilizam não funcionam tão bem, vocês podem sempre ligar um aparelho por HDMI. Por exemplo, o HY300 neste momento custa cerca de 30 a 40 euros e este andará à volta dos 60 a 70 euros. Ou até podem encontrar às vezes a 100 euros. Mas a gama mais tradicional será andar ali nos 60 a 70 euros e o outro projetor, como só é 720p, andará ali à volta dos 30 a 40 euros. Se quiserem ir para uma solução mais barata, ainda podem ir para o modelo anterior. Eu também vou deixar aí o link com a análise que eu fiz no anterior. Neste, a mais-valia foi mesmo termos uma melhor qualidade de imagem e o resto manteve-se quase tudo igual. Portanto, pessoal, espero que tenham gostado aqui da análise. Como sempre, eu gosto de vos trazer coisas baratas, gosto de vos trazer coisas caras e gosto sempre de mostrar todo tipo de tecnologia que eu acho que é aceitável tendo em conta o preço. Porque para muita gente, para pessoas que estão habituadas a projetores muito mais caros, este projetor vai parecer mau comparativamente se nós pusermos lado a lado com estes projetores. Agora, se olharmos só para as características, para o preço e para o que ele consegue fazer, eu acho que ele está excelente. Portanto, pessoal, já sabem, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades. E vemos no próximo vídeo. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. Jerk, Tom. Look, Celia, we have to follow our passions. You have your robotics, and I just want to be awesome in space. Why don't you just admit that you're freaked out by my robot hand? I'm not freaked out, but it's... All right, fine.